Começando mais uma live, e se você está comigo aqui, tenho certeza que hoje você vai perceber o quanto você pode fazer a diferença na vida de outras pessoas através da educação financeira. E o tema de hoje é como se tornar um palestrante de educação financeira e através disso transformar o mundo, transformar a vida das pessoas. E se tornar um palestrante é uma excelente oportunidade para quem é educador financeiro ou para quem vai se tornar um educador financeiro, porque você consegue atingir muitas pessoas ao mesmo tempo e você consegue expandir tanto o seu trabalho como a mensagem que nós estamos querendo transmitir para as pessoas. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é o que faz um palestrante de educação financeira. A primeira coisa, o palestrante, ele vai ter uma temática. Então é importante que qualquer palestrante de qualquer nicho, ele tenha um tema principal para que a pessoa consiga identificar ele e saber, você palestra sobre esse assunto. Algumas pessoas que não sabem como é a vida de um palestrante, acreditam que um palestrante precisa ter 50 palestras, 60 palestras, mas não é assim. Na verdade, o palestrante de um único tema, ele vai ser muito mais requisitado, ele vai ter muito mais cliente, ele vai ter muito mais empresas querendo contratar ele, do que aquele palestrante que fala sobre tudo. E ele acaba não se tornando um especialista em nada. Então, o palestrante de educação financeira que vai se especializar em ajudar as pessoas a sair das dívidas, por exemplo, ele pode focar o trabalho dele na organização e nas dívidas. E todas as palestras que ele vai fazer vão ser praticamente a mesma palestra. Você tem noção disso? Às vezes você pensa que tem que ter, nossa, Aline, mas eu tinha que ter pelo menos 20, 30 palestras para me tornar um educador. E não! Você tendo uma palestra, duas ou no máximo 3, que você vai trabalhar sempre com as mesmas, vai te tornar mais conhecido naquele assunto. Então esse é o primeiro ponto. Para ser um palestrante, você não precisa ter muitas, você pode ter 3 palestras, 2 palestras e trabalhar bastante nele, tá? Silvia perguntou, tem um curso de palestrante de educação financeira? Silvia, dentro da minha formação, que eu faço a formação completa, né, de educadores e a pós-graduação de educação financeira, a gente tem lá toda a parte para você aprender a se tornar um palestrante. Eu já ensino isso dentro da minha formação, porque eu acredito que isso faz parte do nosso trabalho. Se eu, como educador financeiro, consigo atender no 1 a 1 e ajudar uma pessoa que está ali comigo, quando eu me torno palestrante, eu consigo atender muito mais pessoas. E eu consigo impactar muito mais pessoas através dessas palestras. Em 2019, através do nosso projeto Fazendo a Diferença, a gente conseguiu fazer palestras no Brasil todo. Todo mesmo. A gente tem um mapa que em vários estados do Brasil a gente conseguiu levar através de palestras. Então o objetivo é que vocês consigam se colocar como palestrantes e que isso impacte mais vidas e aumente a referência ao trabalho de vocês. E agora vamos lá, eu quero começar a contar para vocês o que é importante dentro de uma palestra. Vocês querem que eu fale para vocês o que é importante dentro de uma palestra? Primeira coisa, uma palestra, ela precisa resolver um problema específico. Muitas pessoas acham que palestra é aula. E aí pega um monte de assunto e quer falar tudo para aquela pessoa, para tornar aquela pessoa um altíssimo conhecedor daquele tema. E não é. A palestra, ela vai servir para resolver um problema pontual. Se eu vou fazer uma palestra para casais, eu não vou ensinar em uma palestra de 1 hora tudo que o casal precisa saber sobre finanças pessoais. Eu vou pegar um problema específico e eu vou tratar esse problema. Por exemplo, eu posso trazer a temática de como organizar as finanças do casal. E aquela minha palestra, ela vai ser muito específica sobre a organização financeira para o casal. Eu não vou entrar na questão de crenças, eu não vou entrar em investimentos, eu não vou entrar em Bitcoin. Não, eu vou resolver aquele problema. Como você que é casado pode cuidar para ter uma boa organização financeira com a sua família. E a minha palestra, ela precisa resolver esse problema. A maior dificuldade dos palestrantes é não entregar aquilo que eles estão prometendo. Eles prometeram que iam falar sobre organização financeira para casais,
começou a palestra, falou sobre um monte de assunto, as pessoas saem de lá com a cabeça fervilhando de coisa, só que elas não conseguiram encontrar uma resposta para o que elas estavam buscando. Vocês já ouviram alguma palestra assim? Já chegou algum momento de você entrar numa palestra que alguém falou que ia te ajudar a resolver um problema, só que a pessoa falou sobre tanta coisa que você não conseguiu entender o que ela queria dizer? Me falem aí nos comentários que eu quero saber para alinhar com vocês se isso já aconteceu. Eu já presenciei isso muitas vezes. De chegar numa palestra e a pessoa falar assim, eu vou resolver tal... Minha palestra, o tema é esse. Depois ela falou um monte de coisa e não entregou o tema que ela tinha que falar. Então, para se tornar uma referência como palestrante em educação financeira, o seu tema tem que ser muito específico. E para esse tema ser muito específico, é importante você entender para quem você está falando. Todas as vezes que as pessoas me convidam para fazer uma palestra, eu vou perguntar quem é o público que vai assistir essa palestra. Eu já fiz palestras em empresas de transportadora, para os funcionários da empresa de transportadora. Eu já fiz palestras para indústria de fabricação de placa. Eu já fiz palestras para escolas, para as professoras. Eu já fiz palestras para agronegócio, para empresários do ramo rural. Eu já fiz palestras para mulheres empreendedoras. O mesmo tema, organização financeira. Só que antes de levar a minha palestra, eu pergunto qual é o público que eu vou falar. E aí eu vou fazer pequenos ajustes na minha comunicação. Eu não preciso nem mudar a palestra. Os meus slides são os mesmos, mas a minha comunicação ela é diferente. Os exemplos que eu vou usar são diferentes. E isso tem a ver com a preparação para a palestra. Eu fiz uma palestra para uma empresa da saúde, da área da saúde, né? Eu fui contratada para fazer uma palestra para uma empresa multinacional na área de saúde. Antes da palestra, eu tenho uma reunião com a equipe que me contratou, com os coordenadores, para perguntar para eles qual é o estilo da empresa, quem são aquelas pessoas, o quanto que elas recebem de salário, quais que são as maiores dificuldades dela. Então, a minha palestra, que é de organização financeira, eu vou adequar para esse público. Eu vou usar os exemplos adequados. Aí, a mesma palestra, eu fui contratada para dar essa palestra numa cooperativa de crédito rural, para empresários do ramo rural. Eu adaptei os exemplos também. Então, vocês estão percebendo que você não precisa de um monte de palestra. O que você precisa é saber entender quem está do outro lado e conseguir adequar a palestra para quem está ali te ouvindo. Se você não fizer isso, você vai falar de um assunto, vai dar os exemplos da sua vida cotidiana, mas que não são exemplos que eles vão entender. E por isso é tão importante. Ontem à noite, eu estava na igreja, né? Na igreja da Lagoinha, e nós recebemos lá a visita de um pastor chileno. E foi muito interessante perceber como que ele faz isso, né? E pastores são excelentes palestrantes. Como que ele faz isso? Ele começou a palestra dando exemplos do Brasil. Ele não começou a palestra ou a pregação dele falando exemplos do Chile. Porque se ele começa dando exemplos do Chile, ele desconecta as pessoas que são ali, que são os brasileiros. Então ele começou, por mais que o sotaque dele fosse muito forte, por mais que às vezes ele falasse enrolado e a gente não conseguisse entender, ele trouxe exemplos brasileiros para ele conectar com aquela audiência que estava ali. E é importante que você, como palestrante de educação financeira, você busque os exemplos daquele público específico. Não adianta, se você é um palestrante que fala sobre investimentos, não adianta você dar um exemplo do Warren Buffett. Porque se você vai para uma audiência que não investe, eles não sabem nem quem é o Warren Buffett. Não adianta vocês virem fazer uma palestra de investimentos e dar um exemplo sobre as small caps. Porque o seu público nem sabe o que é small caps. E eles não vão entender nada, eles vão desconectar de vocês. Então, o segundo ponto para ser um excelente palestrante de educação financeira é você se interessar pelo público que vai te ouvir. Isso vai fazer a sua palestra
ser uma palestra realmente relevante. Terceiro ponto é você estruturar a palestra. Gente, não é abrir a câmera e começar a falar. Não é subir no palco e falar aleatoriamente. Não é chegar numa sala de aula e dar um monte de dica. Uma palestra, ela precisa ter estrutura. Todas as vezes que você começa uma palestra, você pode seguir 5 passos que vão te ajudar a estruturar. Isso que eu vou falar agora para palestra serve para live também. Quando você começa a fazer live, você fica assim, eu não sei como é que eu começo, não sei como é que eu continuo. Tem uma estrutura para você fazer isso. E aí a primeira coisa é você conectar com aquela audiência que está ali presente. Seja numa palestra online ou numa palestra presencial. Você vai usar a comunicação verbal, a comunicação visual, a roupa que você usa. Esse é o primeiro ponto da palestra. Se eu desconecto da minha audiência logo no primeiro momento, eu já perdi a minha palestra. Tem gente que já chega na palestra e começa a falar de si, né, do seu currículo. Então a pessoa chegou lá na palestra, coloca logo o currículo dela. Boa noite, eu sou a Aline Sopper, eu sou advogada, eu sou pós-graduada, eu sou formada na universidade tal e no curso tal e no curso tal. E a audiência foi embora. Porque você desconectou dela. Uma palestra não é sobre você, é sobre quem está ali. Então esse, no seu planejamento, tem que ser o primeiro. Segunda coisa, a forma com que você se apresenta também pode desconectar a sua audiência. Imagina que você vai fazer uma audiência para um grupo de jovens. Não adianta você ir vestido super formal para falar para jovens, porque eles vão te olhar e vai dar aquela desconectada. Se você vai fazer uma palestra para um grupo de mulheres, eu vou fazer uma palestra sobre educação financeira para um grupo de mulheres. Não vai fazer sentido você chegar nessa palestra com uma roupa muito curta ou muito decotada, porque por mais que sejam mulheres ali, elas vão se sentir incomodadas com isso. A gente precisa conectar. Você vai fazer uma palestra para casais. Você, mulher, aí você chega lá com uma roupa decotada demais, ou curta demais, ou chamando a atenção demais. Aquelas mulheres que estão assistindo, elas vão ficar incomodadas. Nossa, será que meu marido está reparando no decote dela? Será que, nossa, olha a perna dela, olha o salto dela. Gente, é real. A gente comunica com a nossa imagem. E você precisa ter esse cuidado como palestrante. Você quer transformar o mundo de verdade ou você quer ser uma estrela de Hollywood? Você quer realmente causar um impacto naquelas famílias? Ou você quer que as pessoas reparem tanto em você que não conseguem prestar atenção no tema que você está falando? Então a gente precisa ter esse cuidado. Outra coisa importante também é a forma com que você vai falar. Se você chega numa audiência e fala de uma forma formal demais e as pessoas são mais informais, eles desconectam. Se você é informal demais e você tem uma audiência muito formal, também desconecta. Um outro exemplo, se você chega falando palavrão numa audiência que é um pouco mais tradicional, eles não vão prestar atenção no que você vai falar depois. Então isso tudo tá aqui, no primeiro ponto da sua palestra, é a conexão que você vai gerar com o seu público. No segundo ponto, é você ganhar a atenção deles falando sobre o interesse. Se eu vou fazer uma palestra para jovens, eu não vou chegar lá e vou falar assim: gente, eu estou aqui para falar para vocês como vocês vão se organizar para conseguir ter dinheiro lá na aposentadoria. Porque aqueles jovens não estão pensando na aposentadoria, eles vão embora, eles não vão prestar atenção em mim. Mas talvez eu fale para eles: eu tô aqui para falar para vocês como é que vocês podem se organizar para ter uma vida financeira bacana antes dos 30 anos. Aí eles, é comigo que ela tá falando. Porque para eles, gente, 30 anos é muito velho, entendeu? Para quem tem 18, 17, 30 é muito velho. Então, como que eu vou ganhar essa atenção deles? Se eu vou falar para casal, eu não vou chegar pro casal e vou falar: eu vim aqui falar para vocês hoje de organização financeira para vocês terem equilíbrio na vida. Não.
Eu vou chegar lá e vou falar, olha, eu vim falar de organização financeira para vocês realizarem sonhos, para vocês fazerem aquela viagem que vocês sempre sonharam, que talvez não tenham nem conseguido fazer na lua de mel. Quem aqui sonha em levar a esposa para aquela viagem de lua de mel que não conseguiu levar quando casaram? Quem aqui pensa em ter uma casa incrível e ainda não conseguiu essa casa? Eu vim aqui para falar para vocês que é possível vocês conquistarem isso através de educação financeira. Quem está comigo aqui? E aí o pessoal levanta a mão. E aí o pessoal começa a conectar com você. Então você vai ganhar a tua audiência antes de levar o teu conteúdo. E maioria dos educadores financeiros que eu vejo, eles ficam tão preocupados com o conteúdo que eles vão entregar, que eles esquecem esses 2 primeiros passos. E aí eles já perdem as pessoas no caminho. E quando chega na hora do conteúdo, não tem ninguém mais prestando atenção dele. Se eu vou falar sobre dívidas, eu chego lá e eu falo, eu vim aqui falar para vocês que não é que você não precisa passar a vida inteira sofrendo com dívidas. Existe uma forma de você se livrar dessas dívidas e curtir a vida, aproveitar a vida e viver os seus sonhos. Quem aqui quer viver uma vida sem dívidas, ter paz para dormir tranquilo e ainda realizar os sonhos? E aí as pessoas levantam a mão. Eu preciso estimular a minha audiência a levantar a mão. Então esse é o segundo ponto. Eu preciso conectar com a minha audiência, eu preciso fazer eles levantarem a mão. No terceiro ponto, aí sim eu vou contar a minha história, só que eu vou contar a minha história só no ponto que vai conectar com a minha audiência. Eu não vou contar a minha história inteira de vida. Só que se eu tenho uma história que vai conectar com aquele conteúdo que eu vou falar para ele, aí sim é a hora de contar. E aí eu faço um gancho exatamente assim como eu vou fazer agora para você. Você que levantou a mão aí e falou que quer ser um educador financeiro e impactar milhares de vidas e quer ser um palestrante para poder fazer isso, deixa eu contar um pouquinho da minha história para você. Eu sou a Aline Sopper, eu sou educadora financeira e há 6 anos a educação financeira mudou a minha vida. E ela mudou a minha vida de um jeito tão profundo que eu entendi que isso não precisava ficar só comigo, que eu precisava ensinar isso para outras pessoas. E eu comecei ensinando outras pessoas a se organizarem financeiramente, fazer um planejamento, realizar sonhos. E chegou um momento que aquilo ali já era tão grande, eu queria impactar a vida de mais e mais pessoas, que eu decidi formar outros educadores, para que essa mensagem conseguisse alcançar não só o meu bairro, a minha cidade, não só a minha rede social, mas conseguisse impactar mais vidas, conseguisse impactar o Brasil e o mundo. E hoje é isso que eu faço. Hoje eu formo educadores financeiros para que eles possam, através dessa mensagem de educação financeira, transformar a vida deles e transformar a vida de outras pessoas também. Mas nem sempre foi assim. Antes de conhecer a educação financeira, eu era uma pessoa que eu me achava organizada. E eu sempre fui muito poupadora. Eu sempre economizei. A minha família é uma família que não esbanjava dinheiro. Era uma família bem conservadora no sentido de economizar. E eu sempre achei que eu fosse muito organizada financeiramente. Mas eu descobri que eu não tinha educação financeira suficiente para conseguir ter uma vida tranquila lá no futuro. Porque tudo que eu ganhava, e eu trabalhava muito, e eu ganhava muito dinheiro, mas tudo que eu ganhava eu gastava. Não desperdiçando, mas eu gastava com o meu padrão de vida. Eu descobri que eu vivia na roda dos boletos, que era preciso fazer assumir mais um compromisso para conseguir trabalhar mais e aí eu pago mais. Então eu tenho casa, eu tenho carro, meus filhos têm escola, eu vou viajar e isso tudo, aquela roda dos boletos me fazia trabalhar cada vez mais, só que eu não conseguia acumular dinheiro lá para frente. E hoje eu vou ensinar para vocês como que eu mudei isso. Como eu consegui sair da roda dos boletos
e entrar de verdade na roda da prosperidade, na roda de ter dinheiro não só para pagar as contas, mas de ter dinheiro sobrando, ter dinheiro para realizar os meus sonhos. Vocês perceberam o que eu fiz aqui agora? Na prática para vocês? Ó, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu mostrei na prática para vocês como vocês contam a história de vocês. Eu não falei aqui da minha formação profissional, da minha faculdade, não. Eu contei para vocês a minha história como eu conto quando eu vou dar uma palestra de organização financeira. Que eu conto como que a organização financeira mudou a minha vida. Então, esse é o terceiro ponto de uma palestra. É você contar a sua história de uma forma agradável, de uma forma interessante. Nesse nome, a gente chama storytelling. Não sei se você está aqui comigo já conhece esse termo, storytelling. Mas storytelling é a forma de você falar sobre você, ou sobre outra pessoa, ou sobre um acontecimento, contando histórias, ao invés de você ler um currículo. Que ler um currículo é chato e contar uma história sobre você é ok. Então vocês perceberam que numa palestra eu gastei aqui mais ou menos os primeiros 10 minutos, eu não entrei no conteúdo, porque o conteúdo é o miolo da minha palestra. Ele não é o mais importante. Se eu não ganho a pessoa aqui nos primeiros 3 pontos, essa pessoa nem presta atenção no conteúdo. Porque o conteúdo em si, ele tem a tendência de ser chato, porque é um conteúdo mais técnico. Então, se eu gerei a conexão com a minha audiência, né? Eu entendi quem é, para quem é, gerei conexão, cheguei aqui, fiz eles levantarem a mão, ganhei a audiência, contei a minha história através do storytelling, agora eu entro no conteúdo. E aí eu vou dar o passo a passo para poder resolver aquele problema. Se você faz isso, a sua palestra fica agradável. E aí, a sensação que você vai ter e que seu público vai ter é de que o tempo passou rápido. Não é que foi uma palestra chata que demorou muito tempo. Vai falar, nossa, o tempo passou tão rápido, nem reparei que já tinha 1 hora de palestra. E essa é o que eu ensino para vocês, é o que eu tenho de feedback das pessoas que me contratam. Então hoje, quando uma pessoa me contrata e paga R$5.000 por uma palestra online minha, porque para ir no lugar é 25, mas para eu palestrar online 1 hora é 5.000, tá? Por enquanto. A pessoa que me paga 5.000 para fazer uma palestra online, quando termina, ela manda feedback assim: as pessoas adoraram, a audiência adorou, os funcionários adoraram a Aline. Nossa, eles saíram daqui, eles falaram que eles vão colocar em prática e tal. Por quê? É só por causa do conteúdo? Não. Porque o conteúdo qualquer pessoa pode entregar. Mas ser um palestrante, ser aquela pessoa que encanta, é uma técnica e é uma prática. Você precisa aprender e você precisa praticar. Imagina alguém pagar R$5.000 por uma palestra online sua, de 45 minutos, e quando terminar, a pessoa sair dali super satisfeita, falando que pagaria mais pela sua palestra. Quem quer ter isso? Você quer que isso aconteça com você? Quem quer cobrar 5.000 ou mais numa palestra e sair daquele lugar e a pessoa falar, caramba, eu pagaria mais por essa palestra, de tão transformadora que foi? Isso não é gerado só pelo conteúdo. Isso é gerado pela forma que você constrói a sua palestra e pela forma com que você consegue trazer o seu público para perto de você. No conteúdo, no miolinho, é importante ter passo a passo. Eu não posso chegar lá e dar um monte de dica para as pessoas. Eu preciso mostrar para ela um caminho. Quando eu vou falar sobre organização financeira, né, ou sobre a parte de você ter uma vida financeira saudável, eu uso os 4 pilares, que é o que eu ensino dentro do meu curso. O gerar, cuidar, proteger e multiplicar. E aí eu vou explicando para eles por que a gente precisa gerar mais dinheiro para ter uma vida financeira próspera. Por que eu preciso cuidar do meu dinheiro? Porque se eu só gero e não cuido, meu dinheiro vai embora.
Por que eu preciso proteger o meu dinheiro e não ficar naquele ciclo de ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro? Por que eu preciso? E por que eu preciso aprender a multiplicar o meu dinheiro? Eu dou um passo a passo para a pessoa sair dali e ele falar assim, caramba, realmente, nunca tinha pensado nisso e agora eu vou começar a cuidar disso. Então, essa é a quarta etapa. Estão seguindo comigo as 4 etapas? A quarta etapa é o conteúdo, é o método passo a passo. Mas não para por aí, porque aí tem a quinta etapa. Qual é a quinta etapa? Eu preciso fazer esse cliente entrar em ação. Então eu tenho que dar uma chamada para ação, ou call to action, né? A gente chama em inglês call to action. Não sei porque o pessoal usa esses nomes em inglês, mas é porque a maioria desse conteúdo que a gente traz aqui de marketing, tudo, nasceu nos Estados Unidos, né? Então, como nós estudamos lá com os Estados Unidos, a gente acaba usando as terminologias, mas não precisa saber inglês não. Só você entender que é uma chamada para ação. É eu colocar em prática isso. Na igreja, para quem é cristão, entende o que é um apelo, né? Desde que eu era criancinha e quando eu aprendi a fazer pregação, eu aprendi que era a hora do apelo, né? A hora que você chama alguém para poder fazer alguma coisa. A sua palestra, ela não é uma pregação, mas você precisa ter o tempo de chamar a pessoa a entrar em ação. Se você não fizer isso, a pessoa assiste e ela fala, nossa, que legal, interessante. Aí ela vai para casa, não faz nada, não muda nada na vida dela e ela não vai dizer que, caramba, eu assisti a sua palestra e mudou a minha vida. Por quê? Você não fez uma chamada para ela entrar em ação. Então, toda palestra, ela precisa ter uma chamada para ação no final. Se eu dei um passo a passo para minha audiência, né? Que ela precisa aprender a gerar mais dinheiro, cuidar do dinheiro, proteger o dinheiro e multiplicar, no final eu dou uma chamada para ação. Em geral, a pessoa não vai conseguir fazer as 4 coisas no mesmo dia, ou sair dali e implementar tudo, né, gente? Porque foi uma palestra de 45 minutos, não foi um processo de 3 meses. Então, se eu sei que ela não vai conseguir fazer as 4 coisas, eu peço para ela escolher. Esse é o meu jeito, Aline. Cada palestra vai ter uma chamada, mas no geral eu peço para ela escolher. Então, como seria a Aline fazendo uma chamada para ação no final de uma palestra? Vamos lá, vou simular aqui para vocês. Agora que você já entendeu que você precisa gerar, cuidar, proteger e multiplicar o seu dinheiro, eu quero que você defina e faça um compromisso agora de qual desses pilares você precisa cuidar primeiro. Se você é uma pessoa que já está gerando muito dinheiro, talvez, seja mais importante você começar a cuidar do seu dinheiro hoje. Se você é uma pessoa que não está gerando dinheiro, você não tem nem o que cuidar porque você não está gerando, hoje você vai começar a colocar foco em gerar dinheiro. O que eu posso fazer para começar a gerar mais dinheiro? E aí você vai assumir esse compromisso de gerar o dinheiro. Se você é uma pessoa que já gera dinheiro, está de parabéns, cuida bem do seu dinheiro, mas não está protegendo o seu dinheiro, você vai sair daqui dessa palestra e vai assumir um compromisso de pensar em como você vai proteger o seu dinheiro. E se você já faz essas 3 coisas, mas não sabe ainda multiplicar o dinheiro, você vai começar hoje a aprender a multiplicar o seu dinheiro, investindo, buscando formas de potencializar o que você já tem hoje. Então, o que você vai fazer? Eu quero que você assuma um compromisso hoje. Essa é uma chamada para ação que eu faço nas minhas palestras. Agora, vou dar uma dica extra para vocês, que hoje essa live aqui, gente, vou dizer para vocês que tem curso que vocês compram e que ninguém ensina a fazer isso, tá? Eu sei disso, porque eu já fiz vários. Tem vários cursos que vocês compram e as pessoas não ensinam a fazer isso. O que eu tô ensinando aqui a fazer para vocês, eu poderia estar cobrando, como eu cobro R$5.000 para fazer uma palestra online. E eu tô dando de presente para vocês, então aproveitem, tá? Se eu estou numa palestra ao vivo, se as pessoas estão comigo ao vivo, eu peço para elas falarem com a pessoa que está do lado
o que elas se comprometeram em fazer. Por que eu faço isso? Porque quando você se compromete com a outra pessoa, você tem mais probabilidade de realizar do que quando você não se compromete, fica só com você mesmo. É mais ou menos assim. Daquele dia na live da Aline, eu até falei que eu ia começar a fazer palestra, mas não vou começar agora não, e pronto. Mas se você escrever aqui e todo mundo que está assistindo vê que você escreveu que vai começar a fazer palestra, você se comprometeu com mais pessoas, você se comprometeu comigo, você se comprometeu com quem está aqui assistindo com a gente. Então você tem uma tendência a colocar mais em prática, tá? Então se eu estou numa palestra presencial, eu peço para as pessoas falarem com quem está do lado dela o que ela vai fazer, o que ela vai colocar em prática. Se eu estou numa palestra online, como essa aqui, essa live online que eu estou fazendo para vocês, eu vou pedir para a pessoa colocar no chat o que ela vai fazer, o que ela se compromete em fazer.